Amém. O título que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é Batalha Espiritual. Vamos declarar Batalha Espiritual. Mais uma vez. Batalha Espiritual. Amém. Não. Vamos abrir em Lucas 21, de 34 a 36. Lucas 21. Senhor Jesus. Lucas 21. Amém. Eu leio, os irmãos acompanham, tá? Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Então vou repetir aqui, para aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé. O que eu quero compartilhar com os irmãos é a questão da... nós, quero compartilhar principalmente para nós. Nós tivemos a misericórdia de um dia a graça nos alcançar, o Evangelho nos alcançar. E o Senhor preparou todo o ambiente, a gente conhece a história de cada um, Especialmente, o Senhor nos escolheu pessoalmente, E Ele nos alcançou. Eu, por exemplo, eu tinha um coração para Deus que já aos 12 anos, uma vez a minha mãe comprou uma coleção de Bíblias ilustradas, mas uma coleção muito boa, 4 volumes. Eu com 12 anos, eu li, eu me consagrei ao Senhor, ajoelhava, orava, toda noite, antes de dormir, eu lia, Mas aí um dia também, o Gaspar foi fazer um estágio lá, me convidou para uma reunião, e aí eu participei de uma reunião dos irmãos, como a gente está reunindo agora, E eu fiquei maravilhado, sabe, assim, com essa reunião, e aí comecei a buscar o Senhor. Mas eu só contei o meu exemplo, mas isso é cada um de nós, especialmente, tem uma vida, desde criança, o Senhor cuidando de nós, nos protegendo, nos sustentando. E aí um dia nós recebemos o Espírito, recebemos o Senhor e fomos salvos. E hoje nós estamos numa batalha espiritual, é nesse sentido que eu quero dizer. O Senhor... tem a parábola da boa terra, do semeador, que ele semeia a semente em cada tipo de solo. E nós, para sermos a boa terra, o Senhor tem que conquistar o nosso ser, entende? Para a gente frutificar a 30, 60, 100 por 1, nós temos que ser uma boa terra. Por um lado, a boa terra é a terra de Canaã, que é o Senhor Jesus. E a gente conhece uma figura que tem o Velho Testamento, o povo de Israel. O Senhor libertou eles do Egito para conquistar a boa terra. E a gente sabe que eles não conseguiram conquistar toda a boa terra. Ainda, entende? Ficaram terrenos, situações lá que eles não conquistaram. E isso que eles não conquistaram ficaram como coisas, arpões neles para
perturbar eles, né? E o que eu toco assim é que o Senhor precisa nos conquistar. E isso é e por outro lado, nós temos que conquistar o Senhor. E isso é uma batalha espiritual. Então, hoje em dia, foi colocada uma semente divina em nós, a vida divina em nós, e essa vida quer conquistar o nosso ser. E isso, no dia a dia, o Senhor quer salvar a nossa alma, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Isso é santificação. E a grande batalha é que nós estamos na era da graça, é a era do Espírito, o Senhor está disponível. E nós, na batalha espiritual, que o inimigo arranja, nos distrai, passam os dias e nós não conquistamos o Senhor e o Senhor não nos conquista. Então tem cidadelas em nós, fortaleza em nós, conceitos, coisa que, você entende, são cidadelas do inimigo em nós, que não são conquistadas e o Senhor não consegue expandir em nós. Então isso precisa ser destruído, principalmente pela palavra de Deus, pela cruz, pela consagração, pela busca, que cada um de nós temos que buscar, pagar um preço para Deus conquistar o nosso ser e nós estarmos de pé quando o Senhor Jesus voltar, não sermos envergonhados. Então hoje nós temos que perceber que existe essa batalha que nos distrai, nos impede a gente conquistar a boa terra que é Cristo. Entende? De Cristo conquistar o nosso ser, nós sermos a boa terra e frutificarmos a 30, 60, a 100 por um. Então quero ler alguns versículos e para a gente ver isso e a gente ser despertado, sabe, irmãos? Porque assim, hoje no mundo, né, existem muitas distrações, muitas coisas para nos separar, né? O foco do inimigo, o inimigo quer ir contra o Senhor Jesus, contra Deus, contra a palavra de Deus, e a gente vê isso claramente no mundo, as pessoas como são distraídas. Então, mesmo uma pessoa que nós amamos, que estamos ali pregando o evangelho, às vezes está faltando uma fortaleza, uma cidadela ali. Então a gente tem que ter autoridade, poder para apresentar a Cristo, a palavra, com autoridade, com vida, para aquela cidadela, aquele conceito, aquele sofisma, aquela falta, entende? Aquela mentira que a pessoa tem, que falta para ela, Cristo conquistar ela. Então, na pregação do Evangelho, a gente tem que ter autoridade para chegar nessa pessoa e destruir essas fortalezas, para que ela se renda ao Senhor e o Senhor tenha caminho nela. Mesma coisa em nós temos que ver que nós nos achamos bonzinho, nos achamos justo, autossuficiente, um monte de coisa que tem essas cidadelas que impede o Senhor nos conquistar plenamente para a gente, entende assim, ter um desfrute pleno de Cristo. Então, essa batalha, né, que nós temos que ver, e a gente conhece muitos versículos de batalha espiritual. Eu quero primeiro enfatizar a questão da graça. Sabe, irmãos, a graça, o desejo de Deus é se dispensar como vida para nós. Então, a economia de Deus é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou com o Espírito. Nós somos diferentes de todos os seres do universo. Nós somos os únicos seres que temos a capacidade de receber Deus. Então Deus nos criou, né, para ser a sua noiva, a sua esposa, nos criou diferente de todos os seres, e o desejo dele, né, ele era o filho unigênito de Deus, depois ele se tornou primogênito, e teve uma multiplicação, né, ele gerou a igreja, e ele dispensou essa vida como graça para cada um de nós. Então, por graça e por misericórdia, nós recebemos essa vida. Agora, nós precisamos continuar desfrutando de graça no dia a dia, para que essa vida cresça em nós. Então, a coisa mais importante de nós hoje é desfrutar dessa graça,
A graça é o Deus se dando a nós, Deus dado a nós. Então, nós estamos na era da graça, na era do Espírito. Nós sabemos que nós temos o Espírito e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito, e que nós temos que ter comunhão com Deus, né? Então, hoje, nessa era que nós vivemos hoje, é essa era da graça que Deus está acessível, está próximo, está perto de nós, né? E Ele deseja se dispensar como graça para nós. E a batalha espiritual é que o mentiroso, o ladrão, que está em João 10:10, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, ele quer nos enganar, nos apartar dessa graça, apartar desse Deus tão maravilhoso, e isso é cada um de nós, assim como particularmente, sabe, irmão, Deus nos escolheu e estamos aqui hoje, pessoalmente a cada um, e o Senhor quer ter uma intimidade com cada um de nós. Imagine assim, Ele é o Deus todo suficiente, tão rico, tão maravilhoso, nos ama e que tem um relacionamento com nós, e nós vivemos distraídos. E o campo da batalha, irmãos, é a nossa mente, principalmente a nossa mente. Está também na nossa vontade, nas nossas emoções, mas é na nossa mente. E aí passam os dias, tá? Eu quero transmitir, essa batalha espiritual, irmãos, por um lado, não é algo pesado, sabe? A gente sabe que a nação de Israel, quando se acampava, nós vimos isso, né? O exército, o Miguel falou, né? A conferência aqui, o exército se acampava, eles não se acampavam voltado para fora, para o inimigo, eles acampavam voltado para o centro, para onde estava o tabernáculo, onde estava Deus, né? Então, por um lado, nós temos que encarar o inimigo, os principados, a potestade, mas a batalha, o vencer a batalha, é você se voltar para o Senhor. Então, não é pesado, é uma questão de sabedoria, entende? Então, a sabedoria é você se voltar e ter um relacionamento com o Senhor. Então, esse versículo que está em Gênesis 17:1, fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falando com Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a batalha espiritual hoje é andar na presença do Senhor. O Senhor quer que nós, né, seus filhos, nós andamos na presença dEle. Então, a batalha espiritual é você, no dia a dia, estar voltando o coração para Deus e procurar andar na presença do Senhor, né? Então, o vencer essa batalha não é lutar contra o inimigo. Também, mas isso é uma consequência. Se você está desfrutando do Senhor, o inimigo vai fugir de você. Você entende? Você resiste ao inimigo, ele foge de você. Mas para isso você tem que estar fortalecido. E fortalecido é estar com o Senhor. Então, eu resumi meu sentimento, irmão. Agora vamos ver os versículos, a gente reforça, né? Então, eu queria abrir em Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Senhor Jesus. Então, já terminei a mensagem, tá, irmão? Eu queria falar isso para os irmãos. Então, meu sentimento é esse, que a gente perceber que a batalha espiritual é essa, é nós, entende? Eu, entende? Assim, para mim estar de pé, eu tenho que vencer essa batalha aqui, tá? Hebreus 4:16. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De novo, irmãos, acheguemo-nos, tanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De novo, irmãos, cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Tá, irmão? Nós temos que achar graça, né? Amém. Senhor Jesus, eu queria ler Tiago 4, de 3 a 8. Tiago 4, de 3 a 8. Eu vou lendo, os irmãos acompanham com os olhos. Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Eu quero que os irmãos fiquem pensando nessa batalha espiritual que eu falei, tá, irmãos? Nossa, pessoal. Senhor Jesus. Então, quando lê isso daqui, né, assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Será que ainda nós temos uma certa amizade com o mundo? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Olha, irmão, esse versículo. É com ciúme. Já pensou o Espírito Santo ter ciúme de nós? Você entende? Deus ter ciúme de nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito anseia por nós. Entende? Está exercitando o Espírito e buscando. Nós somos os seus filhos, a sua igreja, a sua noiva. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça. Entende, irmãos? Antes, ele dá maior graça. Ele tem ciúme de nós e o Espírito anseia por nós. E aí, antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, um soberbo é uma pessoa autossuficiente. Uma pessoa que tem recursos. Isso pode ser recursos financeiros, recursos psicológicos, tá? Então, sabe, a gente, quando você fala soberbo, a primeira coisa é falar, eu não sou soberbo, né? Mas você vê que uma das fortalezas em nós, para o Senhor realmente ter liberdade, ele tem ciúme de nós, ele dá graça. Por que nós não estamos desfrutando de tanta graça? Entende assim? Entende? Eu queria ler deixa o dedo aqui em Tiago. Eu queria ler em Provérbios 3:5. Quer ver? Provérbios 3:5. Senhor Jesus, Provérbios 3:5. Eu vou ler. Acharam? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmão, a sabedoria é confiar no Senhor. Então, a partir do momento, a gente às vezes tem pessoas que têm personalidade mais forte, né? E teve experiências com o Senhor. Isso entende assim, isso é muito rico. A nossa fé está se baseada nas nossas experiências. Mas a gente tem que saber que enquanto a gente está nesse corpo, nesse tabernáculo terreno, a sabedoria é confiar no Senhor, mas não nos estribar, nos apoiar no nosso próprio entendimento. Entende? Então, às vezes, isso é a experiência de cada um, né? A questão da soberba é a gente não ser humilde, porque o Senhor só dá graça aos humildes. Então, por você se achar em alguns aspectos da sua vida, impede que a graça nos alcance. Entende? Então, tem parte da nossa terra, né, do nossa alma, que para ser conquistada, você tem que tomar a cruz e se esvaziar. Você entende? Isso impede que Deus conquiste, o Espírito conquista.
Então o Senhor tem ciúme de nós, porque muitas vezes nós, enganados por Satanás, ele nos enche a bola, fala, você é especial mesmo, sabe? Você é inteligente, você tem experiência, você conhece a Bíblia, você é melhor que aquele lá, aquele irmão Zé pecador ali, eu não sou igual a ele, né? Principalmente a gente olha, né, assim. Então, eu estou citando exemplos, irmão, mas é para cada um, eu não sei o que é em cada um, mas muitas vezes essas fortalezas, que é essa soberba, né, a gente se estriba, e aqui fala, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos agora ler Provérbios 28, 26. Provérbios. Vai continuar, fica o dedo no Tiago lá. 28, 26. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Entende, irmão? Tem um equilíbrio aí, uma linha tênue. É lógico que nós temos que apoiar nas nossas experiências de com o Senhor, isso é a nossa fé. Entende? É no Espírito que a gente tem esse discernimento. Mas o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Sabedoria é o temor ao Senhor. Entende? Então, sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que para a gente não ser soberbo, porque o Senhor resiste aos soberbos e dá graça ao humilde. Então a gente tem que ir diante do Senhor e ver essas fortalezas, essas coisas que impedem, né, a gente ser humilde, e para o Senhor nos dar a graça. O Senhor tem prazer em dar graça, o Senhor tem prazer na misericórdia. E para isso a gente não pode ser soberbo, né, não ser autossuficiente, confiar nos nossos recursos, né, e ser humilde. Então, Tiago 4, 6, né? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá, irmão? A gente tem que estar claro, muitas vezes o diabo, resistir ao diabo, há muitas coisas que nos distraem de não estar recebendo a graça. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, né? Assim, nós estamos recebendo, fazer uma pergunta, nós estamos recebendo da graça todos os dias? Tipo assim, quantas vezes ao dia, ou quantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano, que a gente tem uma experiência de receber a graça de Deus, que a gente fica cheio, que a gente fica alegre, você entende? Eu falo, Deus me tocou, só um toque seu, Senhor. Porque quando Deus toca você em um segundo, você fala, Deus falou comigo, você entende? Assim, Deus me tocou. Isso é graça. Então, se a gente não está recebendo essa graça diariamente, que é o normal, e constantemente, é porque o diabo, o inimigo, está nos distraindo. Porque imagine, nós somos filhos de Deus, nós temos na era da graça, Deus tem prazer em se dar como vida para nós, e se nós não estamos desfrutando dessa graça diariamente, é porque o inimigo está tendo vitória em nós. Você entende? Na batalha espiritual, você entende? Nós estamos perdendo. Por quê? Porque os anos estão passando, o cabelo está ficando branco, nós estamos ficando velho, e nós não estamos desfrutando da graça, desse Deus que é tão acessível, tão disponível. Entende? Nós somos filhos de Deus, nós somos a igreja, o povo de Deus, entende? E nós às vezes não estamos distante dos fariseus que nós estamos lendo lá, aqueles que perseguiram o Senhor Jesus, entende? Mataram o Senhor Jesus, você entende? E nós nos achamos justos, né? Então eu só estou chacoalhando assim o pau da barraca, irmãos, para a gente perceber, né, que apesar de nós estarmos no melhor lugar do mundo, que é a igreja, apesar de nós ser filhos de Deus, para nós estarmos de pé quando o Senhor Jesus voltar, nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito. E para isso nós temos que ser aquela virgem prudente que armazena óleo na vasilha.
Esse óleo é o Espírito. É nós desfrutarmos da graça. Então, se nós não estamos desfrutando da graça, é sinal que nós estamos perdendo essa batalha espiritual. O inimigo está nos enganando, né? De novo aqui, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Vamos proclamar 3 vezes esse trecho aqui? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. De novo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará. De novo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Senhor Jesus. Amém. Eu já falei de João 10:10, mas eu quero ler de novo para ficar enfatizado, para perceber. João 10:10. João 10:10. Senhor Jesus, João 10:10. Vamos ler a partir do 9 e vamos ler até o 11. O João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achar pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Amém. E a tenham em abundância. Irmão, o Senhor Jesus veio para que tenham vida. Nós temos vida. Nós estamos tendo em abundância? Tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos ler, irmãos, Efésios, aqui que fala da batalha espiritual. Efésios 6, de 10 a 13. Isso daqui os irmãos conhecem, mas vamos ver com esse ângulo. Efésios 6, de 10 a 13. Senhor Jesus. Eu vou ler, irmãos, os irmãos acompanham. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Irmão, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Para ser... Isso é graça. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, ficar de pé, contra as ciladas do diabo, contra os enganos, as mentiras, que isso está cheio, irmãos, no nosso dia a dia, sabe? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo usa o homem, usa carne e sangue, mas a gente tem que ver que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o inimigo, né? Os principados e a potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, mas depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa armadura de Deus, a gente não vai ler hoje aqui, irmão, mas se resume na graça. Entende? Essa armadura de Deus é você receber a graça. Você está tendo... Então, irmão, o Senhor veio para a gente ter vida e vida em abundância. Graça sobre graça. Então, a batalha espiritual, irmão, é a gente se voltar para o Senhor. Entende? Como a nação de Israel, aquele exército, eles acampavam voltado para o Senhor. Então, é esse o segredo, né? Essa é a sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor e desfrutar do Senhor. Agora vamos ler 2 Coríntios, irmãos. 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Senhor Jesus. Então, embora nós estamos nesse corpo, irmão, nós sabemos que nesse corpo, e esse corpo nós temos que conviver com ele até a volta do Senhor, que aí nós vamos ter um corpo transformado, transfigurado, um corpo de ressurreição. Então nós estamos nesse corpo, mas nós não militamos segundo as coisas dessa vida aqui, naturais. Militamos segundo a parte psicológica, a sabedoria humana. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma e toda altivez. Sabe, irmão, aqui de novo, altivez, a gente fala esse versículo, nunca aplica para nós, sabe? Então, destruir fortalezas, fortalezas que estão em nós. Você entende? Então, essas armas espirituais é para destruir as fortalezas em nós, que impede, você entende? Se o Senhor não nos conquistou e nós não conquistamos o Senhor, é porque tem fortalezas, tem cidadelas que o inimigo nos engana com sofisma, com falsos conceitos. Você entende? Muita coisa, orgulho, tradição, sabe, irmão, coisas que a gente herdou da nossa família, mesmo a tradição nossa religiosa. Você vê como é que nós somos quadradinhos na nossa religião? Então, tem um monte de coisa aqui que é fortaleza, e altivez, né? A gente não se acha melhor que os outros espiritualmente, irmãos? A gente não é meio altivo, assim, quando a gente encontra um irmãozinho aqui que não conhece muita palavra, né? Toda altivez, a gente se acha, né? A gente se acha. Então essas armas, né, espirituais têm que destruir essa altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Tá, irmãos? Até o 6, né, que eu falei. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aqui eu acho que era até o 5, né? Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa aqui. Oh, Senhor Jesus. Então, só vou ler uma frase que eu anotei aqui. O alvo do inimigo é derrubar o testemunho de Cristo que está em nós. Entende? Então, o inimigo, o inimigo dele é Cristo. Então, aquilo que está em Cristo em nós, ele quer derrotar, tanto a nível individual como coletivo. E ele quer destruir isso. E por isso que a gente tem que nos armar espiritualmente, né, na batalha espiritual, para nós derrotarmos o inimigo, mas desfrutando de Deus. Entende, irmão? Então, a batalha espiritual não é nós encarar o inimigo, você entende? É nós desfrutarmos de Deus, que aí nós vamos estar forte, né? Amém. Irmãos, eu acho que era mais ou menos esse o sentimento. Desculpe a falta de preparo, que eu fui preparar ontem. Amém.